Isaías, capítulo 9. Dezembro, mês de Natal, mês em que a igreja há séculos relembra o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeira oportunidade, a gente fala sobre toda essa questão que algumas igrejas deixaram de comemorar o Natal, a origem dessa data, em outra oportunidade, mas nós vamos começar hoje num texto que fala sobre essa profecia da vinda do Senhor. Eu falei o capítulo, Isaías capítulo 9, verso 1 e 2. O tema da mensagem é terra de Zebulon e terra de Naftali. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versos 1 e 2. Aqueles que acharam, digam amém. Mesmo assentados, mas em reverência à palavra de Deus, estarei lendo, os irmãos acompanhando, que diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Leiamos juntos. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Glória a Deus, aleluia. Oremos. Brilha a tua luz nesta noite, neste lugar, Jesus. Ilumina os nossos corações, ilumina as nossas mentes, dissipa toda treva nesta noite e fala ao nosso coração. Por tua graça e misericórdia, me usa como instrumento em tuas mãos, Senhor. Que eu seja a tua boca, que teu Espírito Santo venha levar esta palavra ao coração, e que, como foi orado no início desse culto, que haja milagres aqui nessa noite, milagres espirituais. Nós clamamos a Ti, para a glória do Teu nome, no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. E todos digam amém. Livro do profeta Isaías. Isaías, ele profetizou por volta do ano 730, 720, antes de Cristo. Cerca de 700 anos de Cristo, este homem, ele recebe visões e profecias da parte de Deus e a escreve no livro. Isaías profetizou especialmente para Judá, o reino do sul, porque, como a grande maioria aqui sabe, o reino de Israel, o povo de Israel, passou por uma divisão depois da morte do famoso rei Salomão, e foi dividido em duas partes. 10 tribos que ficavam ao norte continuou com o nome de Israel, e as outras 2 tribos e meia, Judá, Benjamim e meia tribo de Manassés, foi o reino do sul. E Isaías profetiza para este reino. No entanto, nesse capítulo 9, que na verdade começa ali no capítulo 7, Isaías vai falar algo sobre o reino do norte, Israel, algo que está acontecendo aqui no capítulo 9. E o que está acontecendo, pastor? O que está acontecendo aqui é que o império assírio, com o seu rei Tiglat-Pileser, ele está vindo para tomar o reino do norte. Ele está vindo para atacar o reino do norte. Ele está vindo para guerrear contra o reino do norte.
E na sua trajetória, no seu caminho, as primeiras terras que serão atacadas, as primeiras terras que serão tomadas, são as terras de Zebulon e Naftali. A primeira que sofre o ataque do inimigo. Então veja só, vamos pensar e refletir nisso, porque o inimigo, sendo a primeira terra do reino que ele quer tomar, o inimigo está aqui cheio de força, cheio de energia. Ele vem, ele sai da sua terra e ele até agora não lutou contra ninguém. E nós sabemos que naquela época as guerras não eram com armas de fogo, que não existiam ainda, não existiam tanques de guerra, os soldados iam a pé, alguns a cavalo, mas a arma era a espada. Então essa arma ela necessitava especialmente da capacidade de força do soldado de guerrear, de matar o seu inimigo. Então entenda, eles estão aqui, os assírios, eles chegam na terra de Zebulon e Naftali, cheio de força, cheio de gás, cheio de garra, cheio de energia, e eles devastam esta terra, eles tomam os seus moradores, eles levam os seus moradores cativos, e a terra se torna um lugar, como diz aqui na palavra, desprezível, um lugar humilhado pela força do inimigo. Nós vemos na televisão imagens de lugares que são atacados hoje por guerra, e nós podemos ter uma ideia do que o profeta está dizendo a respeito de Naftali e Zebulon. Prédios destruídos, hospitais destruídos, escolas destruídas, casas abaixo, postes caídos, carros explodidos, pessoas correndo de um lado para o outro, não tem comida, não tem luz, não tem água, as fontes de águas, as empresas de águas estão afetadas, as empresas de energia estão afetadas, porque o inimigo veio, guerreou, destruiu. Assim estava Zebulon e Naftali, um lugar que, como o texto informa e define, um lugar de escuridão, um lugar de trevas, que aqui representa todo estado de desolação, de angústia, de tristeza, de dor, de perda, de humilhação, de luto, de vergonha, de desesperança. É assim que Zebulon estava se tornando. E é interessante a gente ver como o profeta escreve aqui, porque o profeta escreve como se ele estivesse lá no futuro, e ele vai dizer: para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus nos últimos tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Ele fala como se ele estivesse lá no futuro, mas ele está no presente. Isso está acontecendo nos dias de Isaías, mas aqui ele está sendo a boca de Deus, já para profetizar algo que estava para acontecer. E o que estava acontecendo naquele momento era essa devastação. Isso está até narrado 2 versículos antes do capítulo 9, no capítulo 8, versículo 21 e 22, veja o que o profeta diz. De Isaías 8, 21, passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos, e quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima, porque diante da desolação eles vão culpar Deus, eles vão acusar Deus e o seu rei de estarem passando por isso. Versículo 22, olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados
em densas trevas. Ou seja, esse estado de escuridão, de desolação, de tristeza, de dor, perda, humilhação, vergonha e desesperança. Mas, meus amados irmãos, nós não podemos passar direto e despercebido sobre algo que o texto deixa claro. E esse texto deixa claro o seguinte, que foi Deus quem tornou esta terra desprezível. Veja se não é isso que está escrito. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Ponto. Deus, nos primeiros tempos, que era naquele tempo presente, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Deus tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas por quê? Porque Deus faria isso? Deus é um Deus mau? Deus é um Deus cruel? A palavra responde por que isso aconteceu. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 13, nós vemos porque Deus tornou aquele lugar desprezível. Nós vemos a resposta porque tudo isso aconteceu. Vamos lá, 17 de 2 Reis, versículo 13. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltem-se dos seus maus caminhos e guardem os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês e que lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. O povo estava se desviando, mas Deus mandava os profetas dizer: voltem-se para o Senhor. Porém, o próximo verso, porém eles não quiseram ouvir, se tornaram obstinados, foram teimosos como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, rejeitaram, e eu repito, rejeitaram os estatutos e rejeitaram a aliança que Deus tinha feito com os pais deles e desprezaram as suas advertências, seguiram ídolos sem valor e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Veja isso, seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. O Senhor disse: não sejam iguais às nações que estão ao redor de vocês. Mas eles quiseram se tornar iguais às nações que estavam em sua volta, adorar os deuses das nações que estavam à sua volta. Continuando, desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, fizeram para si imagem de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste da deusa Azerá e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram os seus filhos e as suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e acreditaram em agouros e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Por isso, diga, por isso o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença. E nada mais ficou a não ser a tribo de Judá. Deus afastou o povo da sua presença por causa da sua obstinação, por causa da sua idolatria, por causa da sua teimosia. Ou seja, queridos, o povo estava colhendo as consequências de abandonar ao seu Deus. Eu vou repetir isso: o povo estava colhendo as consequências de abandonar ao Senhor,
ao Senhor seu Deus, e escolhi seguir o seu próprio caminho, fazer a sua própria vontade, se igualarem às outras nações. O povo se entregou aos seus prazeres, às suas tentações, escolheu os deuses de outras nações, imitaram, repito, outras nações e abandonaram o único e verdadeiro Deus. E foi por isso que Zebulon e Naftali foi levado a um estado de trevas e escuridão, de desolação, de tristeza, de dor, de perda, de angústia, de humilhação, de vergonha, de desesperança, porque esse é o fim de todo aquele que rejeita ao Senhor. Mas a profecia não acaba por aqui. Na verdade, a profecia, ela já começa com esperança. O profeta revela que algo iria acontecer, que iria mudar brutalmente a situação daquelas terras. O profeta revela que algo iria acontecer que ia transformar toda aquela humilhação em honra. O profeta está dizendo aqui que ia acontecer algo glorioso naquela terra. Algo majestoso ia acontecer naquele lugar de humilhação. A história de Zebulon e Naftali iria mudar. Algo ia mudar a história. Algo ia mudar a fama daquelas terras. E não seria uma mudança qualquer. Seria uma mudança tremenda, uma mudança especial, aleluia, glória a Deus. Veja só o que o texto diz de novo: mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão, as coisas vão mudar. Algo vai acontecer que vai mudar essa situação. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos, Ele tornará este lugar glorioso. Tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, porque ali havia muitos gentios naquela região. E o caminho do mar era um trajeto que dava até o mar e ficava ali nas regiões de Zebulon e Naftali. E o Senhor está dizendo que algo glorioso iria passar por ali. Aleluia, glória a Deus. Veja a ênfase dada no versículo 2. O povo que andava em trevas, ele não viu apenas uma luz, ele viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, não brilhou apenas, mas resplandeceu com fulgor a luz. Veja a ênfase de que algo muito especial estava para acontecer naquele lugar. Isaías profetiza. E cerca de 700 anos depois, na plenitude dos tempos, no tempo determinado por Deus, ouviu-se um choro. Estava nascendo um menino, um choro de alguém que a terra nunca mais vai ouvir, um choro especial que a terra nunca mais vai experimentar. Numa manjedoura, deitado num berço de palhas, estava nascendo uma criança. E nós bem sabemos que não era um menino qualquer, era o Verbo de Deus encarnado, era o Deus encarnado, o Filho de Deus. Como diz o evangelista João, em João capítulo 1, versículo 14, você conhece o texto: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai. O menino Deus nasceu, Emanuel, Deus conosco. E João deixa claro algo muito importante no seu evangelho. Veja no capítulo 1, do versículo 1 ao 5, vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, Jesus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aleluia! Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E veja o próximo verso: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Aleluia. Jesus é a própria luz, a luz que dissipa qualquer trevas. Qualquer trevas. Não há trevas que Ele não possa dissipar. Não há escuridão que Cristo não possa iluminar. Não há situação que Ele não possa mudar. Não há vida que Ele não possa transformar. Não há barreiras que Ele não possa quebrar. Não há tristeza que Ele não possa transformar em alegria. Não há cadeias que Ele não possa quebrar, porque Ele é a luz que dissipa toda e qualquer trevas. Ele é a verdadeira vida, Ele é a salvação, e aonde Ele passa, Ele torna glorioso. Quando eu era mais jovem, eu cantava um hino que me veio muito à mente. Lídia deve estar lembrando. Era inclusive nosso primeiro amor, né? Ela era apaixonada de ver eu cantando essas coisas. Olha o rosto dela brilhando ali. Não há trevas que Ele não possa dissipar, nem tempestade que Ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar. Outra verdade que liberte jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é... Qual o nome dele? Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não há nada que Ele não possa transformar. Não há situação que Ele não possa mudar. Não há escuridão que resista à luz do Senhor. Você já comprou uma luz para iluminar um lugar que achou que essa luz foi insuficiente? Quem já teve essa experiência? Comprou a luz e falou: puxa vida, ainda ficou muito escuro. Aí você pega: vou comprar outra. Cristo, Ele dissipa toda e qualquer treva. A luz dele invade as trevas. Que essa luz venha invadir Urucânia. Que essa luz venha invadir a tua casa. Que essa luz venha invadir a tua vida nessa noite. Jesus nasce. Agora preste atenção nisso. Jesus nasce. Cerca de 30 anos depois do seu nascimento, Jesus começa o seu ministério. Ele começa a pregar o reino de Deus. Ele começa a curar. Ele começa a ensinar. Ele começa a libertar. Ele começa a revelar o Pai. Ele começa a mostrar a sua glória. Ele começa a trazer paz. Ele começa a mudar vidas. Ele começa a trazer alívio àquele que estava cansado e sobrecarregado. Ele traz o reino de Deus para a terra. Mas aonde Cristo começa a fazer isso?
Adivinha onde foi o lugar que Cristo começou o seu ministério? O texto de Mateus capítulo 4 diz que a primeira coisa que Jesus fez, depois que foi batizado, foi ir para o deserto, onde jejuou 40 dias e 40 noites. E no versículo 12, coloca aí para mim, por favor. Consegue colocar aí, Cléfson, para mim? Mateus capítulo 4, no versículo 12. Veja o que vai estar escrito. Versículo 12. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar onde? Em Cafarnaum, situada à beira-mar, na terra de Zebulon e Naftali. Glória a Deus. Por isso aconteceu, o evangelista continua narrando, isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Veja, queridos, o poder de Deus e como Deus revela as suas verdades aos seus santos profetas. Há uma comparação, um paradoxo aqui, porque se Zebulon e Naftali foi a primeira terra que Tiglat-Pileser, com o seu exército cruel, veio e atacou e tornou esse lugar desolado, Zebulon e Naftali agora é a primeira terra onde o Rei dos Reis, o soberano dos reis da terra, começa a pregar, evangelizar e manifestar a sua glória. A luz verdadeira, a poderosa luz começa a caminhar sobre as terras desprezadas. Escuta isso. A verdadeira luz começa a caminhar pelas terras desprezadas, pelas terras humilhadas, pelas terras envergonhadas, e agora a fama daquela terra muda, porque agora Cafarnaum, que é a cidade onde Jesus praticamente estabeleceu a sua moradia, provavelmente na casa de Pedro, onde ele ia e vinha, era o seu centro de comando. Aquela terra foi o lugar onde Jesus começou a manifestar sua glória, e a fama daquela terra passou por vários lugares. Veja só Lucas capítulo 4, versículo 23. Lucas 4, 23 vai dizer assim: então Jesus disse: sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio, médico, cure-se a si mesmo. Dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na nossa terra. Olha, veja, tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, ou seja, a fama correu que o Senhor fez muitos milagres naquela terra, que o Senhor manifestou a sua glória naquela terra, e tornou aquele lugar que antes era desprezível, agora um lugar glorioso. O que nós podemos aprender com isso, amados? Muitas vezes a nossa vida, ela fica como a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Passamos por situações difíceis, situações terríveis. Passamos por
humilhações, por frustrações, até mesmo vergonhas. Muitas vezes a nossa vida está uma tremenda escuridão. Muitas vezes estamos vivendo um período de trevas, um momento cinzento na nossa vida, de dúvidas, de medo, de ansiedade, até mesmo de tristeza, de escassez, assim como estava Zebulon e Naftali. Mas eu quero dizer para você nessa noite que a luz já chegou, o Redentor já veio, o nosso Redentor vive, aquele que é a verdadeira luz que dissipa toda e qualquer treva, já chegou, e pode crer, Ele está aqui em nosso meio, Ele está aqui neste lugar, e a terra que Ele quer visitar, a terra que Ele quer andar hoje é o seu coração, a terra que Ele quer andar hoje é a sua vida, a terra que Ele quer iluminar hoje é a sua família, é a sua casa, é aí que Ele quer trazer luz nessa noite. Você só precisa crer, você precisa crer em Jesus, você precisa crer que Ele é a luz, você precisa crer que Ele pode sim dissipar essa treva. Mas para isso você também precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos nos arrepender das nossas decisões erradas, das nossas motivações erradas, das nossas escolhas erradas, e deixar que Cristo tome o comando na nossa vida e seja a luz em nossa vida. Porque muitas vezes vivemos nas trevas porque desprezamos a luz. E pasmem, você não vai acreditar que Cafarnaum, ele desprezou esta luz. Jesus repreende cidades aonde Ele fez milagres e essas cidades não se arrependeram, e entre elas está Cafarnaum. Veja só em Mateus capítulo 11, no versículo 20 a 24, vai dizer assim: então Jesus começou a repreender as cidades nas quais Ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ele começou a dizer: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum? E você, Cafarnaum? Pensa que será elevado até o céu? Então veja que isso já nos deixa claro que era uma cidade ainda obstinada, uma cidade orgulhosa. Você pensa que será elevado ao céu? E Jesus quebra logo dizendo: você será jogado no inferno. Porque se em Sodoma e em Gomorra se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje, porque teria se arrependido. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. O que aconteceu com Cafarnaum, ou com os moradores de Cafarnaum que estavam na terra de Zebulon e Naftali, foi o que Jesus disse lá em João capítulo 3. Veja só, no versículo 16 em diante, vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Escuta isso, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora veja o versículo 19 em especial. A condenação é esta: o que condena o homem é isto aqui, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais, porque estavam mais acostumados com as trevas do que com a luz, estavam mais confortáveis com as trevas do que a luz. Mas essa luz quer entrar na nossa casa hoje, quer entrar na nossa vida, quer entrar na tua vida hoje. E hoje você tem a oportunidade de abandonar as trevas e vir para a luz. A luz está aqui. Jesus está aqui. E Ele é tudo que nós precisamos. Fica comigo. Você precisa vir para essa luz. Jesus é tudo que nós precisamos. Hoje eu brinquei com a irmã Adelina. Ela falou: pastor, foi uma luta para vir, houve essa situação, tal. Aí ela falou: só Jesus na minha vida. Eu falei: só Jesus? Então tá bom, porque Jesus é suficiente. Ele é suficiente. Você crê nisso? Então vem para Cristo, vem para a luz, entrega a sua vida para Cristo, saia da escuridão. E se há alguma treva na sua vida, Ele quer transformar isso nesta noite. Jesus é o plano perfeito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quarta-feira, foi quarta-feira ou foi domingo passado? Foi domingo passado. Eu falei sobre os planos e propósitos de Deus. O melhor plano de Deus para a minha vida foi Jesus. Não foi Lídia. Não foi esta igreja. Pode ficar chateado. O melhor plano de Deus para a minha vida foi Jesus. E o melhor plano de Deus para a vida dela também foi Jesus, não fui eu. Apesar que eu fui um plano muito bom também para ela. Deixei escapulir, desculpa. Jesus, o plano perfeito para você. Que plano maravilhoso de Deus. Venha para Ele. Deixa Ele iluminar a tua vida. Tenha a experiência de ver Cristo transformar toda e qualquer treva que possa estar tomando a sua vida, a sua casa, a sua mente, seu coração. Amém? Feche seus olhos. Ministério de louvor, vem.